Uma lebre vaidosa desafia uma tartaruga lenta para uma corrida, certa de que vencerá facilmente. Durante a prova, a lebre dispara na frente e, confiante da sua vantagem, decide descansar à beira do caminho. Enquanto isso, a tartaruga mantém um ritmo constante, determinado, e acaba por ultrapassar a lebre e cruzar a linha de chegada primeiro. E aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com um vídeo de finanças que você compara a rentabilidade de um tesouro pré-fixado com o tesouro Selic? Pois é, aqui nós temos a nossa lebre, um tesouro pré-fixado que eu investi lá em janeiro de 2025 e que, comparado com o outro investimento que eu fiz na mesma data, abriu 4-0 no placar. Já são 4 meses rendendo mais do que o Tesouro Selic. Vantagem confortável até aqui, mas será que vai ter alguma reação no Tesouro Selic? Bem, esse quinto episódio aponta nessa direção, de que sim, isso é possível. Então aqui vocês podem perceber a tranquilidade do Tesouro prefixado, a tranquilidade de quem já está com 4-0 no placar, mas será que esse é o momento de relaxar? Bem, a gente vai conferir aqui ao longo do episódio. A gente sabe também que existem algumas características que favorecem o desempenho de um título e de outro, e aqui no caso do Tesouro prefixado, como a gente vem ressaltando aqui ao longo das semanas, como a gente conseguiu uma taxa muito boa lá no início do ano, um prefixado que paga 15,51% ao ano, ele acaba sendo bastante favorecido aqui por essa relação, né, que a gente tem na fórmula de ser inversamente proporcional e ainda elevado a uma potência. Então a gente vai ter o valor do nosso título, que ele vai sempre subir à medida que aqui do outro lado essa taxa reduz. Então a gente tem o seguinte aspecto: a gente contratou essa taxa de 15,51%, que vocês podem acompanhar aqui no gráfico de acompanhamento do Tesouro Direto, que ela é referente a esse período aqui do início do ano. Então aqui a gente teve 15,51%. Então, como essa taxa ela veio diminuindo ao longo do tempo, entra nessa questão da taxa diminuir aqui no denominador, por consequência, o nosso título se valorizar aqui do outro lado. Isso ajuda a explicar o porquê o Tesouro prefixado abriu 4-0 no placar em relação ao Tesouro Selic. O que é bastante diferente aqui no caso do Tesouro Selic, né? Que ele simplesmente acompanha numa relação de 1-1 os aumentos, né? Ou as reduções, as variações, enfim, da taxa Selic. Então vocês podem perceber que desde lá do início do ano, a taxa Selic sempre vem aumentando até esse momento, né? No momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 15%. E esse Tesouro Selic vai acompanhar esses pequenos aumentos, essas pequenas variações na taxa Selic. Então é como se a rentabilidade dele esperada sempre fosse um gráfico que vai subindo aqui aos poucos, de uma maneira até linear. Ele não vai ter aqueles saltos mais acentuados, como no caso do prefixado, porque lá, como vocês viram, tem aquela relação inversamente proporcional e ainda exponencial. Aqui no caso do Tesouro Selic não tem nada disso. E então, quando a gente vem aqui para o resultado do Tesouro Selic, a gente vai perceber que aqueles R$ 158,19 que a gente investiu lá em janeiro, né, lá no começo do ano, hoje eles estão valendo R$ 168,60. E isso representa uma rentabilidade aqui da casa de 6,58% nesses 5 meses, podemos considerar. Isso daqui é algo que a gente pode considerar até de certa forma excelente, porque a gente está falando aqui de mais de 1,28% ao mês. Se a gente for procurar na própria renda variável, em que você espera um retorno maior na mesma proporção do risco que você está exposto, ainda assim, lá vai ser difícil de você encontrar algum investimento que pague essa rentabilidade, acima de 1% ao mês. E aqui nós estamos, no caso, tratando do investimento mais seguro que a gente tem no país, o Tesouro Direto, ainda assim pagando mais de 1% ao mês. Rentabilidade excelente, então, mas será que melhor do que a do prefixado? Vamos conferir aqui. Quando a gente trata, então, do Tesouro prefixado que a gente investiu também na mesma data, lá em janeiro de 2025, aqueles R$ 52,61 hoje estão valendo R$ 57,41. Isso implica em uma rentabilidade acumulada nesse período de 9,12%. E aqui vocês podem reparar na característica do gráfico aqui do prefixado que ele tem alguns saltos aqui maiores. Ele não é, quando a gente traz aqui de volta até o Selic, vocês percebem que ele é mais linear. Aqui no caso do prefixado, ele já dá aqui alguns arranques, né, de um mês para o outro, justamente devido àquela proporção, né, inversamente proporcional a uma potência que a gente tem para chegar na valorização desse título dia a dia. E ainda assim, né, vocês se lembram que para o caso do Tesouro Selic, a gente tinha uma rentabilidade equivalente ao mês de mais de 1,28%. Aqui no caso do prefixado, nós estamos falando de uma rentabilidade ao mês de mais
de 1,7%. Então estamos tratando aqui de uma rentabilidade mensal no investimento extremamente seguro de mais de 1,5% ao mês. E isso quer dizer também, dentre muitas outras coisas, que se já estava 4-0, com esses 9,12%, agora o Tesouro Prefixado abre 5-0 no placar. Mas se o Tesouro Prefixado acabou de abrir 5-0 no placar, por que eu fiz aquela analogia da lebre e da tartaruga? Justamente porque quando a gente analisa agora um gráfico lado a lado ao outro, tem alguns detalhes aqui importantes para a nossa análise. Por exemplo, quando a gente pega aqui essa curva em verde, que é referente à performance do Tesouro Prefixado, a gente pode reparar o seguinte: quando a gente pega o aumento de rentabilidade de um mês para o outro, aqui de março para abril, a gente teve 33% de aumento. De abril para maio, 43%. Já de maio para junho, o último período que a gente está analisando aqui, esse aumento já foi da ordem de 19%, bem abaixo do que tinha sido para os meses anteriores. E quando a gente faz essa mesma análise agora para essa curva aqui em azul, que representa o Tesouro Selic, a gente pode reparar que de março para abril foi 47% de aumento de um mês para o outro. De abril para maio, 41%. De maio para junho, 39,54%. Então vocês reparem que sempre, para o caso aqui do Tesouro Selic, ficou na mesma, digamos, ordem de grandeza, sempre ali na casa dos 40%. Já para o Tesouro Prefixado, a gente teve essa redução, né, de um mês para o outro, ainda assim um aumento, mas um aumento bem menos expressivo, já na casa aqui de 19%. E isso tudo pode estar indicando para a gente que esses aumentos na rentabilidade do Tesouro Prefixado podem estar dando uma estacionada, chegando num platô. Porque se a gente reparar, se ele fosse seguir a tendência do período anterior, vocês concordam que ele teria uma curva aqui que seguiria mais ou menos nessa direção? Só que na verdade ele seguiu essa daqui de baixo. Então vocês já podem reparar aqui que houve, de certa forma, uma queda, né? Aqui do ponto de vista até visual. A gente consegue reparar que se fosse manter a tendência no mês anterior, ela seria numa direção diferente dessa que acabou acontecendo. E aqui é importante também a gente analisar o seguinte, né? E que aqui que entra a questão da analogia que a gente fez em relação à lebre e à tartaruga. Se a rentabilidade do prefixado mantiver essa tendência, né, que a gente acredita que pode ter, digamos assim, estacionado, ele vai seguir, essa curva vai seguir mais ou menos essa trajetória. Aliás, deixa eu fazer aqui de uma maneira mais retinha. Ela vai seguir essa trajetória. Em contrapartida, se o Tesouro Selic também mantiver a performance que ele tem mantido nos últimos meses, ele também, a tendência é que ele siga essa trajetória aqui que vocês estão vendo. O que significa que em algum momento próximo, né, dentro dessa janela que a gente está acompanhando essas rentabilidades, a rentabilidade do Tesouro Selic ela vai encontrar e possivelmente até superar a rentabilidade que a gente tem visto do Tesouro Prefixado. Então é como a gente viu na analogia. A princípio, o Tesouro Prefixado, a nossa lebre, abriu uma grande vantagem, mas o Tesouro Selic pode estar dando indícios de que ele vai alcançar o Tesouro Prefixado e possivelmente até ultrapassar. E mesmo que ocorra essa ultrapassagem ou não do Tesouro Selic em relação ao prefixado, eu queria ressaltar mais uma vez de que essas duas taxas, essas duas performances desses dois títulos, elas têm se mostrado bastante satisfatórias, boas mesmo, de fato. Porque se a gente for colocar aqui nesse gráfico a questão da inflação, nesse período, ela foi de 2,99%. Então nós estamos falando aqui de dois investimentos, né, que têm rendido bastante acima desse valor, o que favorece muito a escolha por títulos da renda fixa, né? Porque como eles são atrelados a uma taxa bastante alta aqui para o Brasil, de certa forma você vai ter uma rentabilidade real, que é aquele ganho acima da inflação, também bastante satisfatória para o investidor. E aqui eu gostaria de ressaltar mais uma vez um dos aprendizados que essa série já consegue confirmar para a gente, que é, no caso do prefixado, a questão de que a taxa que a gente escolhe para investir, ela é muito importante, ela vai determinar em toda a performance do título do nosso investimento dali para frente. E que, por outro lado, para o caso do Tesouro Selic, a gente vai ter sempre uma questão ali de previsibilidade. Às vezes rendendo mais, às vezes rendendo um pouquinho menos, mas sempre positiva. Vamos dar uma olhada aqui. Essa reportagem aqui, divulgada pela Valor Invest, ela é importante para a gente ter como referência tudo que eu acabei de falar, né? De que, como no caso do prefixado, a taxa é bastante importante e que para o Tesouro Selic ela vai ter uma certa previsibilidade. No caso da nossa série aqui, do nosso investimento, é importante a gente lembrar
lembrar que são 2 investimentos feitos na primeira semana de janeiro de 2025. Agora, no caso aqui dessa reportagem, ela fez uma simulação de investimentos no Tesouro Direto, né, no pré-fixado e no Tesouro Selic, caso a pessoa tivesse adquirido em fevereiro. E aqui ela simula 2 cenários. A pessoa teria adquirido esse título lá no início de fevereiro, e se ela tivesse feito o resgate já no final de fevereiro, vocês podem reparar que aqui, para o caso do Tesouro pré-fixado, se a pessoa então tivesse investido no início de fevereiro e resgatado no final de fevereiro, ela teria tido um prejuízo aí de menos 0,27% por conta de uma desvalorização do título, envolvendo todas aquelas questões aqui que eu sempre mostro, né? Que envolve uma fórmula de trazer a valor presente, o título é valorizado todo dia, então se a taxa do dia ela está superior àquela que você contratou, você pode ter algum prejuízo no seu título pré-fixado. E para o caso aqui do Tesouro Selic, nesse caso da mesma simulação, investindo no início do mês de fevereiro e resgatando ao final do mês de fevereiro, ainda assim ele teria uma rentabilidade ali pouco expressiva, mas ainda assim positiva. E a outra simulação que essa reportagem faz, justamente do mesmo prazo, né? Você investiria no início de fevereiro, mas se você levasse esse investimento até ali meados de maio, você já teria aqui nesse caso uma valorização do pré-fixado e a mesma coisa ocorrendo também para o Tesouro Selic. Então a questão da previsibilidade do Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade positiva independentemente do cenário, e para o caso do Tesouro pré-fixado vai depender muito da variação da taxa no dia a dia. Se a taxa for desfavorável para você, se ela estiver acima da taxa que você contratou para o seu título, você pode amargar um prejuízo na sua carteira, como eles mostraram aqui para o caso de quem fosse vender ali já no final de fevereiro, ou então se você levar o título por um período maior, você pode colher frutos, obtendo ali também uma rentabilidade num período futuro. Então aqui serve para a gente mostrar, diferente da nossa série que o pré-fixado, ele até aqui tem apresentado uma rentabilidade bastante positiva, né, porque a gente escolheu uma taxa muito boa lá no início do ano, mas aqui fica evidenciado que também o cenário poderia ser diferente. A taxa do pré-fixado, a rentabilidade poderia ser negativa nesse momento, o que não acontece no caso do Tesouro Selic. Então aquela reportagem mostrou basicamente isso. Ó. Se você investisse lá no início de fevereiro, você teria uma taxa do seu pré-fixado de 14,60%. Agora, se você fosse resgatar o seu título ainda no final de fevereiro, você ia encontrar uma taxa ali de 15,01%. Então você ia encontrar nesse dia uma taxa superior àquela que você contratou. Então a taxa subindo, relação inversamente proporcional, você teria aquele prejuízo que a reportagem mostrou. Agora, se você tivesse, mesma coisa, adquirido aquele título a 14,60% no início de fevereiro, e você levasse ele aqui até meados de maio, até o final de maio, você teria aqui taxas inferiores àquelas que você contratou lá no início. Então você tem uma taxa do dia menor do que a que você contratou, relação inversamente proporcional, taxa menor, significa que o seu título valorizou. Já no caso do nosso título que a gente está acompanhando aqui nessa série, como a gente investiu lá no início do ano, a gente pegou aqui a taxa maior do ano até então, e de lá para cá ela apenas diminuiu, seguiu esse trajeto aqui de queda, como vocês podem reparar. Isso fez com que o nosso título se valorizasse, como a gente tem visto nessa série. Mas, como vocês viram também aqui nessa série, essa valorização já começou a arrefecer. E além disso, essa tendência deve se manter, porque nessa mesma reportagem, um economista aí do mercado financeiro, ele opina que é pouco provável, na verdade, que os títulos públicos continuem subindo, né? Então existe uma tendência aqui também de que os juros eles devem cair ao longo do tempo. Então, com isso, o nosso pré-fixado ele tende a se beneficiar, mas talvez aí numa proporção menor do que aquela que a gente tem visto até então. Então, como vocês puderam ver, a gente está num cenário em que pode sinalizar que o Tesouro Selic tem chance de se recuperar. Mas aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Você acredita nessa retomada por parte do Tesouro Selic, ou você ainda acha que o Tesouro prefixado vai abrir 6, 7, 8, 9-0 nesse acompanhamento? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião, a sua participação aqui no campo dos comentários, que vai ser muito importante aqui pra gente. Lembrando-se de se inscrever no canal para acompanhar essa série em primeira mão.